Caríssimo irmão, caríssima irmã da nossa escola catequética que nos acompanha de casa, que Deus abençoe, esteja contigo, o Espírito Santo ilumine você e o seu lar neste momento. No nosso último encontro, nós falamos um pouco, na nossa aula presencial, sobre o contexto histórico de perseguição, onde o Apocalipse foi escrito, e também que o Apocalipse, assim como a maioria dos escritos joaninos, utiliza uma linguagem própria. Mas no caso do Apocalipse, isso se torna um pouquinho mais distante para nós, porque ele utiliza uma linguagem que é amplamente utilizada no Antigo Testamento, principalmente no período do exílio e após o exílio da Babilônia. Há inclusive passagens do profeta Ezequiel, do profeta Daniel e de outros que são quase que copiadas no Apocalipse de São João. Essa linguagem nos causa estranheza, em parte porque nós não somos familiarizados com a linguagem do Antigo Testamento. Mas antes de entrarmos no tema da linguagem, gostaria de convidar vocês a fazermos uma viagem panorâmica, uma espécie de visita que nos permita ter uma visão geral do Apocalipse no seu conjunto, quais são os temas que ele aborda, quais são as passagens mais importantes, e assim nós podemos inclusive nos orientar com relação aos conteúdos. Vocês sabem que uma grande dificuldade deste livro é justamente as pessoas pegarem alguma visão que é talvez graficamente representada de uma maneira muito forte, tira ela do seu contexto e a pessoa fica tentando imaginar como que isso vai acontecer, o que isso significa. Eu estou usando para esta aula a minha Bíblia do Peregrino e convido você a abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o início do Apocalipse. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostrasse a seus servos o que deve acontecer. E ele manifestou enviando o seu anjo a João, o qual testemunha que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Está muito próximo o tempo do Apocalipse, o tempo do cumprimento dessas promessas. Uma coisa interessante é que no livro do Apocalipse tudo é 7. Nós vamos depois aprender que o número 7 significa a perfeição divina. Existem no Apocalipse 7 bem-aventuranças escondidas. Esta é a primeira. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia. Logo em seguida, João começa escrevendo as 7 igrejas. João, as 7 igrejas da Ásia. Desejo-vos o favor e a paz da parte daquele que é, que era e que será, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fidedigna, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reinos do mundo. Aquele que nos amou e que nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue, fez de nós um reino de sacerdotes de seu Pai. A ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que chega entre nuvens, e todos os olhos os verão, inclusive aqueles que os transpassaram. Todas as raças do mundo baterão no peito por ele, assim é. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e será, o Todo-Poderoso. Aqui fica muito interessante nós percebemos este número. Para começar, o 7 novamente. Quando fala de 7 espíritos, lembra que o 7 para nós não significa quantidade, sim a qualidade da perfeição. Portanto, os 7 espíritos deve se ler como o Espírito Perfeitíssimo, o Espírito Santo de Deus. Junto com o Pai e o Filho, compõe a Santíssima Trindade e é em honra deste Deus que este livro foi escrito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por isso que o número 3 vai aparecer velado diversas vezes no livro do Apocalipse.
Como, por exemplo, quando ele diz aquele que é, que era e que será. 3 atributos. Da mesma forma, em outros pontos vai se dizer, por exemplo, a ele a honra, a glória e o poder. 3 atributos. Este 3 atribuído é sempre a Deus e apenas a ele. Uma herança deste modo de falar nós temos até hoje na nossa Santa Missa, que inclusive é um texto que se encontra também no Apocalipse, onde nós cantamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Este é a aclamação cristológica que nos leva a entender ao mesmo tempo a grandeza da Santíssima Trindade, um só Deus que é perfeitíssimo, santíssimo. Logo em seguida, desta parte que nós chamamos de endereço, começa a primeira manifestação divina. Vocês vão encontrar esta visão de Jesus Cristo entre os versículos 9 e 20 do Evangelho de São João. Jesus, o nosso Senhor, é descrito diante do trono de Deus, no meio de 7 candelabros que representam a Igreja de Deus, luz do mundo. Ele é revestido de diversos atributos que lhe representam o poder do juízo, como por exemplo a espada de 2 gumes que sai da sua boca, remetendo ao Salmo. A palavra do Senhor é cortante e penetrante como a espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo, ele é representado como alguém radiante, glorioso, brilhante. O nosso Senhor não está morto, mas ele está vivo e continua no coração da sua igreja. Dito isto, São João começa a tratar daquilo que nós chamamos de carta às 7 igrejas. Quando nós falamos de Ásia, nós estamos nos referindo aqui a um território grego antigo que recebia o nome de Pequena Ásia. Este território hoje faz parte principalmente da Turquia. E era neste lugar onde São João, por exemplo, segundo uma tradição antiga, se estabeleceu na cidade de Éfeso por um longo período. Ele remete então esta carta a 7 comunidades que representam, mais uma vez o número 7, a perfeição, a totalidade da igreja. Cada uma dessas igrejas vai receber uma carta que segue sempre o mesmo esquema. Primeiro, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isso diz aquele que se senta à direita das 7 estrelas, aquele que caminha entre os candelabros de ouro. A primeira parte é este endereçamento com uma apresentação do Cristo, com atributos especiais. A segunda parte é quando ele diz conheço, e a partir daí ele fala das alegrias e tristezas, dos pecados e virtudes desta igreja. Logo depois, ele encerra com uma promessa: quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor, e aí ele fala qual será o prêmio para aquele que permanece fiel até o fim. Estas cartas às 7 igrejas, que são os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nos mostram que nós devemos sempre perseverar. A nossa igreja sempre enfrentará dificuldades, sejam essas dificuldades internas, que se dão por causa da falta de fé, das doutrinas erradas, das divisões que vão surgindo dentro das nossas comunidades, assim como as dificuldades externas, que são causadas principalmente pela perseguição. Mas seja como for, somos sempre chamados a uma nova conversão em comunidade, a retomar a graça de Cristo e a continuar caminhando, sabendo que o nosso Senhor é vitorioso. Os capítulos 4 e 5 nos mostram uma grande liturgia celeste, onde o Senhor Deus é adorado por 2 conjuntos de criaturas. O primeiro são os 24 anciãos, que representam o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Lembramos que o número 12, no Apocalipse, na Bíblia de uma maneira geral, representam as 12 tribos de Israel, também os 12 apóstolos de Jesus.
O povo fiel de todas as épocas está diante do trono de Deus para louvá-lo. Ao mesmo tempo, há uma visão um pouco complexa de um ser, de 4 seres vivos: águia, touro, leão e homem. Eles representam a totalidade da criação que presta louvor e agradece àquele que os criou sem cessar. Todos os homens e toda a criação louva a Deus diante do seu trono. Deus é descrito com as mesmas imagens usadas nas profecias, por exemplo, de Ezequiel, como um ancião de muitos anos, com um brilho, com resplendor, com luzes, sendo servido por milhares de milhares. Também faz parte deste conjunto os versículos de 5, aliás, do capítulo 5, de 1 a 14, que mostram a chegada, a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo neste contexto do Apocalipse. O texto diz o seguinte: à direita daquele que estava sentado no trono, vi um rolo escrito pela frente e por trás, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que anunciava com voz potente: quem é digno de abrir o rolo soltando os seus selos? Ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o rolo nem examiná-lo. Eu chorava copiosamente, porque ninguém era digno de abrir o rolo e examiná-lo. Mas um dos anciãos me disse: não chores, pois venceu o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. Ele pode abrir os rolos. Novamente o Cristo aparece representado como uma figura que é muito cara ao Evangelho de São João, o Cordeiro de Deus. Talvez cause um pouco de estranheza. Nós vamos agora vendo as artes que eu encontrei na internet para ilustrar esse vídeo, mas não adianta ficar imaginando um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Não é esse o sentido da coisa. O cordeiro é o símbolo do Cristo que sacrificou, que deu a sua vida por nós. Os chifres, na linguagem do Apocalipse, representam poder. Se ele tem 7 chifres, significa que ele é todo-poderoso. Já os olhos, a visão, significam sabedoria. O Cordeiro de Deus é todo-poderoso e sabe todas as coisas. É isso que ele está dizendo aqui. E toda esta introdução serve para nos ajudar a entender o seguinte: o nosso Deus agora vai revelar o seu grande plano de amor pela humanidade. E por que nós precisamos passar por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades neste mundo para chegar à vida eterna? É este o sentido do livro que ninguém é capaz de abrir. Jesus Cristo é o que dá sentido à nossa história, à vida humana. Por isso, agora, o livro começa a se desenvolver com a sequência, em primeiro lugar, do esclarecimento da revelação e depois do julgamento. Esta revelação do que acontece no mundo, do sentido do mundo, nós vamos ter principalmente no capítulo 6, de 1 a 17, com o que nós chamamos de os primeiros 6 selos que são abertos. O primeiro selo representa o nosso Senhor, vitorioso desde o princípio, que dá origem a toda a história. Depois dele, vem a tragédia que acontece na humanidade por causa do pecado. Nós vemos a morte, a fome, a guerra, que vem para destruir e tirar a tranquilidade dos seres humanos. Esses cavaleiros que representam as 3 piores realidades são, na verdade, fruto do pecado do ser humano. Não foram desejados por Deus nem queridos. Mas, pela graça de Cristo, nós seremos capazes de vencer este mundo. Por isso, também se segue o 5º selo, que mostra a perseguição dos fiéis, daqueles que estão junto de Deus e que seguem o seu nome. E o 6º selo, que remete a perturbações cósmicas, isso é,
sinais do poder de Deus que tenta chamar toda a humanidade à conversão. Tudo isso exprime que Deus e o Cordeiro estão prontos para julgar estas realidades. Mas antes que isso aconteça, o livro abre para nós um grande parágrafo que é o capítulo 7. Se você tem a sua Bíblia nas mãos, você pode ver. Vi 4 anjos de pé nos 4 ângulos da terra, segurando os 4 ventos, para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Vi outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo e gritava com voz potente aos 4 ventos, encarregados de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que selemos a fronte dos servos do nosso Deus. Isso para nós é muito, muito importante. O Apocalipse traz o julgamento do mundo, de um mundo perverso, que corrompe, que persegue, que mata. Muitos cristãos na época de São João foram perseguidos e mortos por causa da sua fé, de maneira muito violenta. Inclusive Pedro, Paulo e praticamente todos os apóstolos. O único que não foi mártir foi João. Podemos olhar os santos da origem da nossa igreja e ver que a maioria deles foram assassinados. Pois bem, é a este mundo homicida que Deus agora revelará a sua justiça. Não é os filhos de Deus. O Apocalipse não narra um castigo para a humanidade. Pelo contrário, ele narra a salvação dos filhos de Deus. Isso para nós é muito interessante. Tem muita gente que perde a noite pensando no símbolo da besta que as pessoas vão ter na testa. Não parou para pensar no símbolo da salvação, no símbolo de pertença que Deus colocará na fronte dos seus filhos para que não se percam. Para nós, este símbolo é a graça batismal, que nós podemos perder pelo pecado, mas devemos constantemente estar recuperando através do sacramento da confissão e da Eucaristia. Somos marcados para a salvação. Neste capítulo aparecem 2 números simbólicos. O primeiro é o número 144.000. Este número representa 12 vezes 12 vezes 1000. Ou seja, todas as tribos do Antigo Testamento, multiplicados por todos os discípulos dos 12 apóstolos, multiplicados por 1000, que é uma multidão que ninguém é capaz de contar. Já pensou que loucura se tentar levar esse livro ao pé da letra, você imaginar que da história da humanidade inteira, de todos os homens que já existiram ou virão existir, não vai salvar metade da população de Bauru atual. Este número simbólico depois é complementado dizendo que João viu o número de milhares que serviam a Deus e estavam marcados. Eram aqueles que vieram da grande tribulação, isto é, do sofrimento do mundo, mas tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Este capítulo 7 nos mostra que o livro do Apocalipse é um livro que não serve para narrar a condenação, mas em primeiro lugar, a salvação. Enfim, agora, nós começamos o 8º capítulo, onde se abre o último selo, o 7º selo do livro que traz o sentido da história da humanidade. E este selo anuncia o julgamento que deverá cair sobre aqueles que não receberam o selo do Cordeiro, sobre aqueles que não amam o próximo, sobre aqueles que não amam a Deus sobre todas as coisas. Por isso, o capítulo 8 até o capítulo 9 vai se desdobrando em trombetas. Os anjos se apresentam ao abrir do 7º selo e cada anjo vai tocando uma trombeta. Essas trombetas trazem uma praga semelhante às pragas que aconteceram no Egito, onde Deus tentava convencer o faraó e o povo egípcio a libertar o seu povo da escravidão. Por exemplo, nós vimos que no Egito a água se transformou
em sangue. Pois bem, aqui nós podemos ver que todas as águas do mundo se transformarão em sangue. E assim por diante. É como se nós pegássemos as pragas do Egito, que eram prelúdio da libertação do povo, e potencializarmos elas. De fato, Deus libertará o seu povo, e através desses sinais, Ele quer chamar a humanidade à conversão. Constantemente, Deus chama a humanidade à conversão. Durante o tempo da pandemia, o que nós mais ouvimos era que Deus estava chamando a conversão, que era a hora do povo rever as suas atitudes e retomar a Deus. Será que retomaram? Retomaram nada. Por isso, estas pragas representam que, de fato, o julgamento de Deus paira sobre nós, que nós devemos ler os sinais dos tempos, entender que a nossa vida é preciosa, o nosso tempo é precioso e nós devemos nos converter enquanto é tempo. Encerrada essa sessão das 6 primeiras trombetas, que são os sinais do julgamento de Deus, nós começamos mais uma vez um prólogo antes do segmento do livro. Em primeiro lugar, o livrinho, que é oferecido ao apóstolo para que ele coma. É interessante que o livro é um sinal já conhecido da profecia. Na verdade, ele é agora um sinal de provação. No livro de Ezequiel, capítulo 37, por exemplo, aliás, capítulo 40, o livro é doce, porque era de consolação, acabava o exílio. Aqui o livro é doce, porque ele traz a palavra de Deus e o consolo. No entanto, ele cai amargo ao estômago para dizer que o tempo da provação continua. E o sinal forte desse tempo de provação vem logo em seguida com o martírio das 2 testemunhas. O livro fala de 2 grandes testemunhas que foram chamados, enviados a Deus, por Deus ao povo para anunciar a salvação do mundo. No capítulo 11 está escrito da seguinte forma: entregaram-lhe um caniço semelhante a uma vara e me ordenaram: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Enviarei minhas testemunhas, que vestidas de pano de saco profetizarão por 1260 dias. São 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Senhor do mundo. Se alguém procura causar-lhe dano, lançarão pela boca um fogo que consumirá os seus inimigos. Assim deverá morrer quem tentar fazer-lhes mal. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não chova enquanto estiverem profetizando, e o poder sobre as águas para transformá-las em sangue, o poder sobre a terra para feri-la com pragas quando quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes declarará guerra, as derrotará e as matará. Seus cadáveres estarão estendidos na praça da grande cidade que traz o nome simbólico de Sodoma e Egito. Pois bem, Jesus enviou seus discípulos, seus profetas, seus apóstolos de 2 em 2 para anunciar o Evangelho. Depois, eles foram perseguidos e mortos. Podemos pensar aqui na figura dos 2 grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que foram martirizados em Roma, cidade que aqui profeticamente é chamada de Sodoma. Roma é visto, portanto, como lugar do sacrifício, do martírio dos apóstolos. É um tempo que nós temos que refletir e meditar. Deus constantemente envia os seus anunciadores ao mundo. Eles realizam sinais maravilhosos, mas sempre serão perseguidos, sempre serão caluniados.
Muitas vezes serão mortos. Este quadro representa a atualidade da igreja e, mais uma vez, um número cifrado. Eles profetizarão por 1260 dias. Se você dividir esse número por 30, você vai ter 42 meses. Se você dividir por 12, você tem 3 anos e meio. Lembra que o 7 é a perfeição? Nem sempre nós teremos tempo para ouvir os apóstolos, os profetas, os anunciadores e nos convertermos. Esta passagem diz que nós viveremos tempos de perseguição. Temos que nos converter o quanto antes, enquanto o evangelho ainda é anunciado por nós. Há uma passagem do profeta Amós que diz: enviarei fome e sede sobre a terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas será fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Os homens percorrerão a terra de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não poderão encontrá-la. Este aviso nos mostra que nós devemos nos converter, retornar para o Cristo e perseverar, quanto mais nós fomos perseguidos. Enfim, se abre toca a última trombeta, o último grande chamado à conversão. E então se revela que o tempo da salvação bate à nossa porta. É o grande miolinho do livro do Apocalipse, uma passagem lindíssima, importantíssima, que todos nós conhecemos, que aliás faz parte da nossa liturgia, né? Vamos celebrar durante este fim de semana a festa da Assunção da Virgem Maria, não é assim? Vamos ver o que nos diz o capítulo 12 do Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, a lua sob os seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor no momento do parto. Apareceu um outro grande sinal no céu. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas na cabeça. Com a cauda arrastava 1/3 dos astros do céu e os arremessava à terra. O dragão estava diante da mulher que dava à luz, disposto a devorar a criança assim que nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que apacentará todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para sustentá-la por 1260 dias. Pois bem, linda essa passagem. Cumpre-se a profecia, a inimizade entre a serpente primitiva, aquela que tentou Eva no paraíso, e a mulher de todas as mulheres, Maria, nossa mãe, que traz ao mundo, na descendência humana, aquele que esmagará a cabeça da serpente. Logo que Maria traz o Cristo ao mundo, nós vemos que ela precisa fugir para o deserto, para o Egito, porque Herodes, uma força malévola, demoníaca, uma força de morte, tenta destruir o menino, sem saber que assim ele estaria destruindo o plano de redenção de toda a humanidade. A história de Maria é a história dessa mulher. Ao mesmo tempo, esta mulher também é a igreja. No nossa oração da Salve Rainha, nós dizemos: nós que gememos e choramos neste vale de lágrima. Pois bem, vivemos no deserto, no lugar que Deus preparou para a sua igreja durante este tempo de provação. Mais uma vez, representado por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Vamos ser perseguidos pelo dragão. Ele não quer a redenção da humanidade. Não podendo vencer o Cristo, voltou sua ira contra os seus seguidores, contra a mãe de Jesus, contra a igreja. Mas nós sabemos que o tempo dele
foi abreviado. Ele tem apenas um determinado tempo para tentar. Por isso, nós devemos nos reerguer na força de Cristo. O livro, chamo você a ler agora, capítulo 12, versículo 10, para contemplar. Escutei no céu uma voz potente que dizia: chegou a vitória, o poder e o reinado do nosso Deus, e a autoridade do Messias, pois foi expulso aquele que acusava nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de Deus. Lembremos que a palavra Satanás significa adversário ou acusador. Eles o derrotaram com o sangue do Cordeiro e com o próprio testemunho, pois desprezaram a vida até morrer. Por isso festejai céus e os que nele habitam. Ai da terra e do mar, porque desceu até vós o diabo, enfurecido por saber que o seu tempo é pouco. Em seguida, nós vamos ter a revelação do plano demoníaco, do plano do diabo para vencer os filhos de Deus e tentar roubar a salvação. Este plano vai se representar em duas figuras terríveis, duas figuras que representam o mal em toda a sua amplitude e a maneira como o diabo age no mundo. Capítulo 13, nos versículos de 1 a 10, mostra a primeira besta, que é o poder político e militar daqueles que oprimem a vida, o poder do dinheiro. Este poder mundano que vem perseguindo cristãos ao longo da humanidade toda. Ele se revela as 7 cabeças da besta, lembramos que 7 é o número da perfeição, lembra os 7 imperadores romanos que vão perseguir a igreja, mas também Hitler, Stalin e tantos outros que ao longo da história da humanidade vão perseguir, matar cristãos, tentar impor regimes autoritários, afastando as pessoas da fé, destruindo a fé num mundo futuro, fazendo com que as pessoas acreditem apenas no presente, tentando se impor como deuses. Os ditadores daquela época e de hoje, as pessoas que naquela época e hoje usam do poder político, financeiro e militar para perseguir e difamar a Igreja de Cristo. A segunda besta representa a falsa religião. Por isso fala que ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Pois bem, o culto imperial daquela época obrigava as pessoas a adorarem o imperador como se fosse Deus. E hoje, cada vez mais, nós temos religiões que adoram o dinheiro, religiões que adoram o bem-estar, religiões que adoram o luxo, religiões, inclusive, que deformam os ensinamentos cristãos sobre a sexualidade para tentar fazer crer que o importa é que você seja feliz. Pois bem, a falsa religião também é uma ferramenta do diabo para levar os filhos de Deus a se perderem. Essas duas feras, o poder político, financeiro, militar e o poder religioso levado para o mal, são inimigos que deverão ser enfrentados pelos cristãos enquanto eles viverem neste mundo. E aí eu convido você a fazer uma análise. Olha para o mundo de hoje. Olha para as religiões que nós temos hoje, para os ensinamentos religiosos que nós temos hoje. Você consegue reconhecer sinais de morte, de perdição, de perseguição ao cristianismo, à fé, no mundo de hoje? Esse é o sentido deste livro. Não é para você ficar com medo imaginando que um dia vai aparecer a fera, a besta, o anticristo, não. Eles estão aqui. Eles fazem parte da nossa jornada desde quando a igreja existe
e é perseguida. Não é algo que acontecerá no futuro distante. Aconteceu, está acontecendo. No entanto, nós somos marcados para a vitória. O dragão não vencerá. No capítulo 14, é permitido, diante de um quadro de tanto desespero, mostrar que os justos estão na mão de Deus e nenhum tormento os atingirá. O capítulo 14 diz o seguinte: viu o cordeiro que estava de pé no monte de Sião e com ele 144.000 que traziam o nome e o nome do Pai gravado na fronte. Ouviu um barulho no céu. Era um barulho de águas torrenciais, como o barulho de trovoada. O barulho que ouvi era como de citaristas que tocavam suas cítaras. Cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 resgatados da terra. São os que não se contaminaram com mulheres e se conservaram virgens. Eles acompanham o Cordeiro aonde quer que ele for. Foram resgatados da humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em sua boca não houve mentira. São íntegros. Deus Todo-Poderoso não abandona o seu povo. Não nos deixemos enganar, não nos deixemos iludir. O nosso Deus está vivo e presente no meio de nós. E ele declara então o julgamento. A partir deste ponto, o livro começa, vamos dizer que até aqui ele veio escalando até apresentar essa realidade. Nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo de perseguição. Perseguição que às vezes se dá por meios violentos, às vezes por meios difamatórios, às vezes através das ilusões deste mundo. Tudo isso é representado em todo esse mal que as duas bestas representam. Mas é necessário que agora tudo isso seja julgado. Agora, mais uma vez, o livro começa a se desenrolar de 7 em 7. É a hora do julgamento. A cidade da Babilônia, que representada aqui pela grande prostituta, é na verdade Roma e todos os grandes impérios do mundo, que de tempos em tempos se erguem, martirizando cristãos, trazendo doutrinas errôneas, pondo a perder as almas. Assim como a cidade de Roma caiu e foi subjugada pelo poder de Cristo, todos os impérios cairão. Por isso, há agora esta passagem onde a cidade idólatra, vamos dizer assim, é destruída. E o juízo de Deus começa. No capítulo 15 e 16, nós vamos ver as últimas pragas, que são representadas pelas taças da ira de Deus. São os grandes sinais do julgamento que Deus derramará sobre o povo, sobre aqueles que não creem. É a última chance de conversão. A cada ai se derrama uma taça sobre o povo, sobre os que se comprometem com a idolatria e com a violência. E eles são chamados à conversão. No capítulo 17, há o último grande julgamento. Antes que Deus manifeste a sua graça, que é representada na cidade de Jerusalém Celeste, a noiva do Cordeiro, é necessário que caia a civilização contrária, a civilização de morte, civilização de egoísmo, de luxúria, de perversidão, civilização que levou os cristãos à morte por tanto tempo. Tudo isso é representado na grande cidade que cai ao abismo. O capítulo 17 fala da grande cidade de Babilônia, que representa estes impérios na visão de João. O Império Romano, mas depois nós sabemos que virão muitos e muitos outros impérios anticristãos
que vão se impor sobre o mundo. Mas o capítulo 18 mostra que todos eles estão fadados ao fracasso. E a partir do capítulo 20 e 21, começa a glorificação do povo de Deus. O capítulo 21 nos chama a contemplar, então, o novo céu e a nova terra, onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais luta, não há luto, porque todas estas coisas ficaram para trás. Olha que linda a promessa e, ao mesmo tempo, a seriedade do julgamento que nós temos que enfrentar. Capítulo 21, vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Vi um céu novo e uma terra nova. O primeiro céu já não existe e a primeira terra desapareceu. O mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Aqui ela é o contrário da cidade da Babilônia, da cidade idólatra, a cidade de Deus com o povo. Se a outra era a prostituta, esta é a noiva. A nova Jerusalém descendo do céu junto de Deus, preparada como noiva que se apronta para o noivo. Ouvi uma voz potente que saía do trono. Eis a morada de Deus sobre os homens. Habitará com eles, eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com ele. Enxugará as lágrimas dos seus olhos. Já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Tudo o que é antigo passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que renovo o universo. E acrescentou: Escreve estas minhas palavras, são verdadeiras e fidedignas. E me disse: Acabou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao sedento darei de beber gratuitamente do manancial da vida. O vencedor terá tudo isso em herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ao contrário, os covardes e infiéis, os depravados e assassinos, fornicadores e feiticeiros, idólatras e mentirosos de toda espécie, terão sua parte no fosso de fogo e enxofre ardente, que é a morte segunda. Nós seremos filhos de Deus. Aquilo que Jesus Cristo é por natureza, nós teremos por participação através da comunhão com Ele. Mas é necessário perseverar, manter-se firme, dar testemunho. Os covardes, os idólatras, os fornicadores, os depravados não terão esse destino. Este texto nos chama a perseverança na fé. E aqui eu encerro essa visão panorâmica. Entendemos que o Apocalipse é um livro atual, verdadeiro. E agora você deve estar com 1 milhão de perguntas na sua cabeça, né? Mas e o milênio? E a marca da besta? E o falso profeta? E tantas outras coisas que a gente ouve falar? E o anticristo? Pois bem, tudo isso nós vamos estudar em detalhes depois quando nós formos aprofundando a simbologia e o significado das coisas do Apocalipse nas nossas próximas aulas, que serão presenciais, né? Às terças-feiras, 7h30 da noite, lá na Sala Rainha da Paz, na Igreja de São Benedito, durante este mês de agosto. Por enquanto eu me encerro. Se você quiser deixar alguma dúvida, alguma inquietação, alguma pergunta, algum comentário, nós agradecemos de coração. Vamos nos esforçar para responder a todos. Que Deus abençoe e que fique com você as palavras desta profecia. Persevere, não se deixe levar pelo espírito deste mundo, não perca a sua fé. É necessário que nós passemos por este tempo de provação para podermos chegar à salvação eterna. Mas o nosso Deus é fiel e verdadeiro. A Ele pertence a vitória. Encerramos esta aula com as últimas palavras do livro do Apocalipse. Aquele que testemunha tudo isso diz:
Sim, venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos vós. Amém.